Agradecemos mais uma vez por esta tão grande oportunidade que temos de estarmos aqui dizendo amém à Tua palavra, louvando o Teu nome, alegrando a nossa alma, Senhor, com as coisas que é de cima. Ouvindo este hino, Pai, isso mostra o desejo que temos em nosso coração de quando se fizer chamada nós estarmos ali. Ó Deus, que maravilha será, Pai, quando nós pudermos ser chamados e ali, Senhor, regozijar contigo. Muito obrigado, Deus, por cada família que aqui está. Cada irmão que colocou seu nome aqui no livro de oração, cada família, seja ajudada. São momentos que só o Senhor pode ajudar uma família. E nós levamos até a Ti em oração. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus está um dia bonito, um dia gostoso, né? E estamos agradecidos a Deus. Nós vamos, antes de entrar na palavra, um agradecimento à família da irmã Leoni. Irmã Leoni, eu agradeço a Deus por ter cuidado da minha família ali naquela água, né? Quando deu aquela enchente passada, e cada família que aqui foi atingida fez seu agradecimento. Isso é maravilhoso perante Deus, né? Porque foi algo muito terrível no estado e Deus guardou cada um. Mas veja, há coisas que marcam, sabe, a vida da gente, o comportamento. Eu lembro que esta família que está agradecendo, veja, ela diz assim: eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por ter cuidado da nossa família. E também quero agradecer ao pastor Adilson por ter nos ajudado, ao irmão Adriano, também nos ajudou, representando o diaconato. E quero agradecer aos irmãos que ofereceram ajuda, que Deus recompense em dobro. Quando você pensa em fazer algo para Deus é como se você já fez. Se você simplesmente pensar e não conseguir fazer, Deus vai julgar você pelo seu coração. Pensou, irmão Rodrigo? E eu quero agradecer a Deus, irmãos que me ligaram, pedindo número de Pix para depósito, pedindo se tinha alguém que estava necessitado de algo. E eu quero agradecer, não foi necessário. Deus cuidou. Agradeço aos pastores que possivelmente ouvirão ligações dos nossos companheiros também, pedindo se a igreja estava precisando de socorro material. E eles possivelmente vão ver aqui, os companheiros. Não foi preciso. Deus cuidou de nós. Nós temos somente a agradecer a Deus. Temos essa linha de ordem, com toda ajuda vem através do diaconato, o irmão Adriano. Falei para ele, inclusive, no outro dia, quando eu atendi os irmãos, eu disse: irmão, amanhã é com o senhor veja lá. E ele, sem eu saber, prontamente já foi lá e já tinha até ligado, posto a mão, e eu não sabia. Então, quero agradecer aos diáconos também. E que Deus continue nos ajudando, cada dia. Uma situação dessa pega todos de surpresa. Então, que Deus recompense a cada um que quis ajudar. É como se você tivesse ajudado já. Eu sei que se houvesse uma necessidade maior, nós nos mobilizaríamos e entraríamos em ação. Como funciona, né? Como funciona? Primeiro, os domésticos da fé.
Se uma família na igreja tem necessidade de algo, passou por alguma coisa, a família congrega, ajuda. Passando da família, o ministério ajuda, né? Então, graças a Deus por tudo, e nós temos nossa família, né? Nossos parentes foram atingidos, mas graças a Deus, né, irmão Jairo? Foi tudo sob controle. Deus supre toda a necessidade. Deus supre. Ainda estamos com reflexo daquilo, mudanças, né? O Sabino, inclusive, vai mudar. E nós estamos à disposição amanhã para fazer a mudança. Se tiver tudo ok, comunique a gente. Está tudo sob controle. Deus tem cuidado, né, de nós. E o que chama a atenção, que eu ia dizer, desta família, coisa incrível, irmão. Nós somos uma família, somos pessoas simples e a nossa maneira de trabalhar é assim mesmo. Mas o que chama a atenção, irmãos, é que isso foi da sexta para o sábado, quinta para sexta, né, Maelza? E na sexta-feira pela manhã, ou no sábado pela manhã, 6h da manhã, entra uma mensagem no meu celular. E era uma entrada de um dízimo desta família. Estou dizendo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque pensa comigo, irmão Jair. A pessoa dentro da água, sua casa alagada, e a primeira entrada, a primeira ligação da manhã é um dízimo da pessoa agradecendo a Deus. Ah, irmão, isso é eleito. Isso é eleito. Pessoas que não... Desculpa, mas nós estamos numa escola dominical. Pessoas que para devolver o que é do Senhor tem que ficar manivelando muitas vezes, aquela coisa sem postura, e quando tu vê uma pessoa assim, é louvável. E que o diabo escute, e não temos medo não, porque são pessoas que Deus tem honrado. Mas veja, como que a coisa é diferente para uma pessoa que entrou véu adentro. Não me preocupou com nada, está ali, estou passando por isso, é para mim. Passar, eu vou passar. Não é verdade? Porque tem coisas, irmão Wagner, que é para a pessoa passar. E às vezes a pessoa quer pôr a mão naquilo que é para a pessoa passar. E Deus fica de lado. Enquanto a pessoa está ajudando, Deus fica de lado. Quando Deus quer ajudar aquela pessoa de outra maneira. Tantos quiseram ajudar Jó, talvez. Mas o que nós aprendemos de Jó? Irmão Eduardo, o senhor que está chegando agora. Jó, o profeta desta era, diz que Deus estava se gloriando em Jó. As provas de Jó, era Deus se gloriando em Jó. Aí vão lá pôr a mão nas provas de Jó? Não, Deus queria se gloriar, porque ali era algo entre Deus e Satanás. Satanás tentando fazer com que Jó negasse, e Deus dizendo, ele não me negará. E muitas vezes as nossas provas é Satanás dizendo, agora ele vai te negar, é mais uma. E nós pregamos quarta-feira, é mais um gigante tombado. Porque nós não negamos o nosso Deus, não negamos a nossa fé. Aleluia. Graças a Deus por isso. Então que Deus abençoe a todos. Vamos nos pôr de pé e ler a palavra. Livro de Romanos, capítulo 6. Qual que eu anunciei ali, irmão Natan? 6, 4 a seguir, né? 4 ou 6, né? Vamos ler do primeiro, você vai estar com a Bíblia aberta mesmo? A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. Que maravilha isso! Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Guarde isso. Isso foi um exemplo para nós. E se nós fomos sepultados semelhante a ele, e ele ressuscitou em glória, aquilo é um exemplo, e nós temos que andar vivendo aquela vida. Agora, se você antes não for incômodo, você vai para o Filipenses, 2 livros para frente, se não me engano, um pouquinho para frente. Filipenses capítulo 2. Cinco a seguir. 2, 5 a seguir. Veja. 2, 5 a seguir. Porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. E aí nós tomamos aqui Filipenses 2, verso 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual sentimento? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Senhor, obrigado por esta palavra. Agora acrescente as bênçãos dela em nossa vida, que nós possamos captar e entender aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Cristo é o nosso exemplo. Esta mensagem, identificados com Cristo, o profeta desta era, ele narra alguns acontecimentos que nós puxamos para o nosso dia e vamos ver que você vai dizer, é para mim isso, é para nós. Cristo é o nosso exemplo. Irmão Jairo, irmã Adriana, irmãos, uma pessoa, sem ela entender o propósito de Deus, sem ela tomar o exemplo de Cristo, irmão Ori, na vida, ela sempre vai ser uma pessoa insatisfeita. Não, pastor, não pode. Quantas pessoas que são felizes, insatisfeitas. Que coisa. Porque elas têm que ter alguém em quem se espelhar. Então ela começa a copiar dos outros, porque ela é insatisfeita. E nós temos um que é o nosso exemplo, que nós vimos ali. Se nós somos sepultados na semelhança da sua morte, nós também temos que viver. Porque lá na frente nós seremos também como ele. Que coisa, irmão Rodrigo? Vamos devagarinho, assim, bem calmo, para nós entendermos isso. O profeta diz, vocês sabem, existem no país hoje muitas pessoas insatisfeitas. E eu disse que todos que não têm Cristo são insatisfeitos, nós vamos ver por quê. Muitas pessoas que não são insatisfeitas. Por quê? No parágrafo 65, pode-se notar que não há nenhuma satisfação entre o povo.
Nenhuma satisfação entre o povo. O que lhes faz fazer isto é por uma causa. E é uma natureza. E Deus lhe deu aquela natureza, e eles têm uma natureza que os faz desejar ter algo para se identificar com aquilo. Você entendeu a pepita? Ele não é completo. Tem uma sede dentro dele que Deus colocou, que ele precisa encontrar algo para se identificar com aquilo. Mas nós vimos o que seria que satisfaria um homem e uma mulher. É ser igual a Cristo. É ter Cristo, é ser cheio de Cristo. Ele é satisfeito. Ainda que mora em uma casinha de pau a pique, ainda que nunca tenha calçado um par de sapatos novos, ele é satisfeito. Que diferença, irmãos! O que Cristo tem que fazer na nossa vida? Veja, eles devem ter algo que se desejam, eles devem ter algo que desejam ser. Eles têm que ter um objetivo na vida. E eles desejam ser uma estrela de cinema, ou um cowboy, ou algo assim. Trocam esse desejo, esta natureza que Deus colocou para ter Cristo como exemplo, que se humilhou até a morte de cruz. Eles querem ser como alguém para preencher aquilo que falta, que é só Deus para preencher. Aleluia! Então o profeta diz, veja, sabe, existem muitas pessoas no país hoje, muitas pessoas insatisfeitas, e é de se admirar quando você sai por aí e encontra tanta insatisfação. A insatisfação causa desagrado, desagrado causa aborrecimento, e aborrecimento causa o desprazer. O desagrado, sensação de descontentamento, insatisfação no trabalho, na vida, na família, nada está bom. Não tem Cristo, que é tudo. E o aborrecimento causa sentimento de raiva, de vazio, de tédio. E o desprazer? Falta de contentamento, de agrado, de prazer. Tudo isso uma pessoa insatisfeita tem nela. Mas veja, o profeta diz é de se admirar quando você sai e encontra tanta insatisfação. As pessoas dificilmente sabem o que elas desejam fazer. Desce uma rua a 70, 80 milhas por hora, onde é permitido andar 30, dão grandes freadas, viram uma esquina, desenvolve determinada velocidade, queimam os pneus pela metade para irem até um quarteirão, se assentarem ali, conversar por algum momento. Tem nada para fazer, irmão Rodrigo, mas tem que andar, como diz o gaúcho, chutado, para chegar lá na casa do irmão Sabino, sentar um pouquinho e tomar um chimarrão. Não sabe, insatisfação, aquele clamor dentro de si. E mais ainda, algumas delas ficam tão perturbadas, até ir a uma farmácia e comprar para si mesmo um vidro de arsênico ou ácido sulfúrico, algo, e suicidar-se. E eles o encontram mortos, outros abrem o bico do gás no quarto e se assentam em seus automóveis com o cano de escapamento por causa do gás monóxido de carbono, tentando tirar suas vidas. Outros sobem em uma ponte, escrevem um bilhetinho e colocam no paletó e o deixam ali e mergulham para a morte em um rio, pulam montanhas, pulam altas torres. Outros tomam um revólver e apontam para a sua cabeça e explodem seus miolos. Eles estão simplesmente insatisfeitos. Deixa eu te perguntar algo, não mexendo em sentimento. Vocês acompanharam o noticiário? Os milionários, bilionários, eu acho. O que levaria um homem deixar sua mansão, deixar sua cama, seu colchão ortopédico, com controle remotos e tudo mais? Deixar seus familiares, irmã Esther?
e descer o oceano adentro, dentro de um cubo, para encontrar restos de uma coisa velha que Deus afundou. Deus permitiu que afundasse porque zombaram de Deus. O que levaria um homem a fazer isso? Homens milionários. A insatisfação, falta de preencher o coração com aquilo que você tem, meu irmão, com aquilo que você tem. Que Deus conforte a família. A dor da separação é terrível, mas é uma verdade. As verdades precisam ser ditas. Correr atrás de algo que já foi afundado. O eleito não corre atrás, o eleito olha para cima. Você pode ver que aquele fundo clamando dentro deles para descobrir algo. Por que não foram para esse livro aqui? Por que não começaram a ver, irmão, era aquilo que nós vimos? Aquilo que nós começamos a ler, nós começamos a ver, é verdade, isso aqui é verdade, isso sou eu, isso combina com isso aqui, e aquilo vai preenchendo, você não tem desejo mais de voltar atrás das coisas do mundo, você quer seguir, quando enfim fizer chamada, você quer estar lá. Que leva isso? Que leva uma pessoa que não falta nada, irmã Zilda, perdeu o desejo de viver, não quer mais viver. E uma pessoa cantando, arrastando o chinelinho, cantando louvores todo dia, recebendo uma aposentadoria que mal dá para comprar os remédios, mas mesmo assim chega no final do mês, ela comeu, se vestiu, pagou luz, pagou água, pagou aluguel, e ela diz: eu não sei de onde saiu. Não é verdade isso? Mas nós sabemos de onde vem. Nós sabemos que o nosso pai é rico. E outra coisa, nós somos herdeiros de tudo isso. Brincaram com Deus. Você olha a diferença da arca para o Titanic? Olha a diferença. Não tinha tecnologia. Bom, já é na base do serrote, na base da serra. Cola não existia, mas era betume, tirada de uma árvore, representando Cristo, para injetar na madeira de outra árvore, representando a vida que sai de Cristo entra. Cristo é uma árvore, nós também somos árvores. A mesma resina que estava lá representando o Espírito entra no ser humano, entre nós, e nos betuma por dentro, por fora, e o diabo não tem como nos derrubar. O Titanic foi formado daquela maneira simples, por um simples lenhador, seus filhos ali trabalhando, mas foi feito todo sobre a planta que Deus dava para ele. E não foi feito para competir, foi feito para resistir. Aí você pega o Titanic, eu quero ser mais que todos. O homem fez, o homem que inventou, disse que chegou no dia da embarcação, disse que ele jactancioso, falou assim: esse nem Deus afunda. Esse nem Deus afunda. Primeira viagem, está lá até hoje, matando gente de curiosidade, matando gente. E que experiência para nós isso. Não vá atrás do que Deus reprovou. Caminhe para frente, olhe para cima. Vamos dizer graças a Deus? Eu disse: Deus, eu estou com tudo pronto para pregar. Ia pregar sobre o tempo da carroça, do cavalo, mostrando as eras da igreja, o avião, a espaçonave, que é onde nós estamos. E ontem deitei e disse para a Manaíra: mudou tudo. Me veio essa mensagem no Espírito, desceu, de vamos para lá com ela aqui, vamos ver o que Deus faz. Tenho certeza que você já foi abençoado, já recompensou a sua vinda aqui. Aleluia. Veja. Agora o profeta diz: elas estão simplesmente insatisfeitas. Os hospitais estão cheios de pessoas insatisfeitas. As clínicas de doentes mentais estão cheias de insatisfeitos. E eles não sabem o que realmente querem. Parece haver algo que eles estão procurando, mas eles nunca chegam a isto. E seu coração nesta hora diz: mas nós o encontramos. A satisfação que há em Cristo.
E o profeta diz: a coluna vertebral da nação, a coluna vertebral da nação e da igreja. O que é? Deixa eu voltar um pouquinho. E também encontramos nos lares, nós encontramos que lares, os quais são a coluna vertebral da nação e da igreja. Por que o diabo tem tanta raiva das famílias e quer destruir? Colocando insatisfação. As famílias seriam muito mais felizes se fossem satisfeitas com o que Deus tem dado. Mas a insatisfação toma conta. E o profeta diz assim que ela é a coluna vertebral da nação e da igreja, irmão. Uma família. Aí o profeta diz: olha, nós encontramos lares arruinados. Lares arruinados. Os tribunais do divórcio simplesmente cheios de divórcios. E a delinquência juvenil. O porquê que está lares arruinados? O que nós lemos ali? Satisfação? Insatisfação? Vem desagrado? Vem aborrecimento? Vem o desprazer? A pessoa está insatisfeita? Vive correndo atrás de coisas novas, quer fazer o que não pode, quer dar o passo maior que a perna, causa um tumulto dentro de casa, vai-se o prazer. Como que um casal vai ter prazer? Vocês sabem como que eu estou falando? Quando tudo está errado desde o começo. A cobrança, a insatisfação. Porque o vizinho fez, eu tenho que fazer. Quanto nós devemos ser agradecidos por aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus nos deu, gente. Vou dar um passo maior que a perna. Pastor insatisfeito. Eu sou satisfeito com o meu povo. Vocês são de Cristo. Veja aí. Os tribunais não dá mais, dá o desgaste no casamento. Uma vida de guerra, uma vida de problema, uma vida de reclamação. Você é satisfeito com sua esposa, com seu marido? Amém. Você já viu ela lavando uma louça? Seja sincero com você. Você já observou ela lavando uma louça, fazendo uma comida, varrendo uma casa, e você olhou para aquela esposa que Deus te deu, e seu coração comoveu, e você disse: obrigado, meu Deus. Se você não fez, você está em falha. Você, esposa, já olhou para o seu marido, quando ele chega cansado, com as mãos sujas, calejado? Você já foi receber ele, um abraço? Você já olhou para ele quando ele está sujo, barba branca muitas vezes, cabelo desarrumado? Você olhou para ele e no seu espírito você disse: oh meu Deus, obrigado. Obrigado por meu esposo. Se você fosse mais agradecido, mais agradecida, você seria mais feliz. Se você não fez isso, o profeta chega a dizer: se você tem a sua esposa, é uma boa cozinheira, e você não lhe disse isso, vocês têm falta. Só reclamação. Mas nós somos um povo satisfeito. Você deve encher o peito e dizer: obrigado por minha esposa, Senhor. Você deve dizer para a esposa: obrigado, Senhor, por meu marido, que o Senhor tem honrado, tem sido um homem de verdade. Oh Deus. E lá encontramos os lares, a delinquência juvenil de mães que deixam seus filhinhos com babás e saindo para trabalhar fora em outra parte, quando seus esposos têm bons empregos. Mas elas simplesmente não estão satisfeitas em serem mães e ficarem em casa. Elas não estão satisfeitas em se vestirem como damas. Elas não querem se vestir, elas querem se vestir como homens. Os homens desejam ser como mulheres. E eles somente, parece haver algo errado em algum lugar.
As pessoas estão procurando por algo e não podem encontrar aquilo, e esta é a condição de se fazer dó. Não tem necessidade, mas precisa. Precisa. Porque um salão de beleza custa caro. Não é verdade? Para ficar como o inimigo gosta, irmão, vamos pegar mais leve. Porque daqui a pouco nós vamos ser censurados mesmo. Vamos pegar mais leve. Para desagradar a Deus é caro. Para agradar a Deus não é caro, não, é fácil. É ser humilde. Mas para desagradar a Deus é caro. Um corte de cabelo é caro. Colocar, não sei como é que chama aqui, uma rena. Rena que eu conhecia era... Como é que é, meu Deus? De Papai Noel. É caro. Comprar joia é caro. É, irmão Luiz? Usar na moda. Os homens andar com roupão da moda é caro. Você vai comprar uma roupa lá que imita o artista, é caro. Mas nós somos um povo simples. Aleluia. Para você usar aquela calça que parece Vou falar, se eu achar a palavra. Mas nós estávamos fazendo esses dias um salame no Monte Savino ali. Estava fazendo. Aquilo entra assim, a maiosa, como é que diz, manivelando ali o cilindro, o Monte Sabino, e a maior segurando ali aquela tripa. E aquela carne moída entrando para dentro. Parece pessoas que usam as calças que parece aquilo. Bom, eu sou novo, não sou velho, mas Deus não moderniza, não. Deus aperfeiçoa. Eu sou daquele tempo, eu chego, comprei um terno, eu só tenho um slim, eu digo slim não. Eu não sou slim não. Eu quero a coisa correta, como é para ser. Então só mandando fazer, eu digo, Deus dará graça. Mas não uso essas coisas de jeito nenhum. Esse negócio é feio demais. Desculpe se alguém está usando, Deus te ajude, te liberte também. Não é desculpe, não, Deus te liberte. Você vai ser meu amigo, mais ainda. Tenho certeza disso. Mas a palavra tem que ser pregada. Não é só as irmãs, não. Está em extinção. Não é só as irmãs, os irmãos. Vestir-se, o profeta diz, viste-se como homem, comporte-se como homem. Oh Deus, estava louvando o Mão Jair semana. Eu falei, o Mão Jair chegou, foi sendo mudado, Deus está trabalhando cada vez mais e vai trabalhando, que Deus sempre vai aperfeiçoando. Mas chegou, fez um propósito, largou o pito, né, Mão Jair? Graças a Deus, é uma coisa sobrenatural isso. Largou. Daqui a pouco já começou a usar umas roupas social e gosta. E eu lembro quando eu vi ele a primeira vez, não vou contar. Mas graças a Deus, aí você vê cada um que vai chegando, vai entrando, e Deus vai abençoando. Aleluia. Não sei se vai dar para terminar. Então a insatisfação leva, irmão, a esse tipo de coisa. Então, para desagradar a Deus, custa caro. Custa caro. Um dia eu vi uma criança com um corte de cabelo, com umas teias de aranha, assim, tal. Tu acha que aquilo é barato? Não é barato, não é caro. Para que isso? Porque está insatisfeito. Então eles olham para todas as partes para encontrar algo para fazer de si mesmo um exemplo. Nós tomamos as mulheres de nossos dias. Elas assistirão televisão até verem uma determinada atriz de cinema, e ela sairá, vestirá de uma certa maneira, e todas as mulheres vestirão como ela. Farão
dela um exemplo. Eu estou lendo mal por causa desse óculos, não estou esforçando para acertar ele. Farão dela, farão da atriz um exemplo. Algumas moças bonitas, na flor de sua vida, tentarão tomar para si mesmo exemplos e tentarão fazer de alguma estrela de cinema um exemplo para que elas possam seguir. E finalmente eles se encontram em uma gaiola de pecado que não pode sair. Que pena vê-los vir às reuniões com lágrimas correndo por suas faces, mas eles estão procurando por algo. Aquilo que Deus botou dentro deles para procurar por algo, eles estão procurando. Eu acho que eu tenho um lenço na minha bolsa, irmão Wagner, faz favor, minha pasta. Nós tomamos homens que você apanha na rua ou no seu trabalho. O velho deseja ser um adolescente. Acabei de falar. O velho deseja ser um adolescente. Corta o cabelo em cima e faz um rabo de pato atrás. É uma moto. Obrigado, não vale. E ele deseja ser um adolescente. Os adolescentes desejam ser como esses reis do rock and roll, onde eles terminarão, diz o profeta. Pecado, desgraça. O homem parece estar insatisfeito. Ele vive correndo por toda parte. Eles tomam, ouvem piadas do rádio, coisas que esses cômicos fazem. Eles saem por aí e têm que imitar, fazer como aquelas pessoas. Pega um garotinho, o profeta mostra aqui que imita um personagem. Aqui nós temos quantos personagens que estão influenciando as crianças? Eu louvei um deputado, não sei o que é, do Paraná, que ele barrou um show de uma pessoa, MC não sei das quantas, faz um show que é um show, como é que se diz, explícito. Ele barrou, irmão, já. Ele disse, aqui não. Eu louvei isso. Talvez ele seja processado pelo alto o escalão lá do governo, porque a coisa abriu a porta. Mas eu louvei, e a nossa posição é firme. Mas as crianças estão ali sendo influenciadas por aquilo, por aqueles personagens. O profeta segue dizendo, e elas estão tentando personificar aquilo, e elas têm colocado como um exemplo essas pessoas, essas atrizes, essas coisas, e eles os tomam como seu padrão de vida. Aqui é forte. Tomam como seu padrão de vida quando não tem condição de ser nem 1%. Para falar bem claro, não tem condição financeira. Mas eles querem ter aquele padrão de vida. De que a moça da novela tem, da televisão tem, aos lares se arrebenta, aí ela tem que abandonar a família, abandonar tudo, porque não dão conta. É caro desagradar a Deus. Mas tem aquilo como um padrão, e vai bater lá que jeito, não tem como. Veja, o profeta segue dizendo, e o que eles encontram no fim do caminho com esse padrão? Aquelas que imitam esses personagens, tornam-se bandidos, ladrões, mulheres se tornam prostitutas, mulheres de rua, e as pessoas delinquentes, e os homens se tornam jogadores e mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Igrejas tentam personificar outras igrejas. Veja, parágrafo 64, igrejas tentam personificar outras igrejas. E o profeta fala, pode-se notar que não há nenhuma satisfação entre o povo. Nenhuma. Eles tentarão ser igual a uma estrela de cinema, um cowboy. Eles estão tentando encontrar algo para se identificarem com aquilo. E a razão pela qual eles estão fazendo isto é porque há algo neles que Deus os fez daquela maneira, mas Deus fez para eles
um exemplo na qual se identificarem. Aí eu poderia dizer aqui, e aí eles estariam satisfeitos. E você tem procurado viver essa palavra, e você tem procurado viver a Cristo, e este é o nosso exemplo, esse é o que nós devemos olhar e nos identificar com Ele. Isto é o que as pessoas desejam, irmão. Veja, foi aquilo, Ele fez Jesus Cristo tornar seu Salvador, e este é o exemplo, e isto é o que as pessoas desejam, devem desejar, para serem identificados com Jesus Cristo, para serem como Ele. Se todos os garotinhos que desejam ser algum personagem da televisão, do cinema, e assim por diante, as mocinhas, se eles simplesmente desejassem ser como Jesus, no tanto que desejam ser daquela maneira, haveria a escola dominical em todas as partes. Mas através de quem que vem a influência? Do pai e da mãe. Eles não sabem, não se governam. Eles são alvo, são presas. Mas quando há uma família que tem Cristo como sua referência, as crianças seguem. As crianças são influenciadas. Os lares trazem influência. O profeta diz, cria uma criança no caminho que deve andar, instruído pela Bíblia, você terá 99 chances dele dar certo na vida. Veja, que coisa, irmãos. Se isso acontecesse, haveria escola dominical em todas as partes. Se as mulheres que desejam ser como alguma estrela de cinema quisessem ser como Jesus, ora, a igreja, eles nunca teriam que levantar uma oferta. Deus fez o homem para desejar ter um exemplo. E Deus lhe deu um exemplo. Amém? Aquele exemplo é Jesus Cristo. Amém? Para ser identificado com Ele. Agora, se fôssemos mais como Ele, não haveria tantos grandes tiros no mundo. Não haveria nenhuma criança faminta no mundo. Não haveria nenhum uísque. Não haveria jogo. Não haveria... Deus nos deu um exemplo para sermos como Ele. Mas nós recusamos ser. Agora, este é o problema que há no mundo. Eles têm o desejo. Eles têm o desejo. Deus tem lhe dado aquilo, mas eles levaram isto para o lado errado. É hora de regressar e entrar no caminho certo e encarar o Calvário. A morte, se somos sepultados com Ele pelo batismo. Como disse, aquilo é sombra, aquilo é um exemplo para nós. A natureza prova isto. Agora, deixa eu tomar aqui mais uns parágrafos. Então aquela natureza está no homem. Mas ele coloca isto na coisa errada. Ele faz alguns homens, você sabe, que aquela Bíblia diz que nós pecamos quando fizemos a vontade da nossa carne. Quando você tenta atender os desejos da carne, a Bíblia diz que você está amaldiçoado. Quão bem sei eu, é tão fácil fazer isto. Fazer o desejo da carne, está sendo amaldiçoado. Aqui está o que causa isto. São nossas bancas cheias de revistas vulgares, nossos lares estão cheios de fotografias e tal. Nossas telas de informações não têm censura. Elas estão totalmente abertas. Pode soltar qualquer tipo de coisa, de piada, pode fazer coisas terríveis. Não tem nenhuma limpeza no nosso meio mais. Eu sei que vocês acham que eu sou duro demais, mas alguém tem que ser duro nisto. Isso simplesmente tem que ser feito. Amém? Troque isso pela Bíblia. Troque essas coisas por cultos. Veja, quando eu era garotinho, diz o profeta, irmão Ezequiel, quando eu era garotinho, eu lia o livro do Tarzan e dos macacos. Sabe, irmão, às vezes a gente, irmão Sabino, cita coisas tão simples aqui, que parece assim que se torna engraçado. Mas quando você pega a mensagem
do profeta desta era, ele cita esse tipo de expressão, você fica descansado. Porque a mensagem é para os eleitos, eles entendem nesta linguagem, entendem a linguagem profunda. O eleito está descansado. O que ele não entende, até mesmo ele crê. Mas para o sistema, para quem não tem semente, ele zomba da simplicidade e não consegue alcançar a grandeza da revelação. Veja como é. E você é alimentado, tanto faz se uma mensagem é simples, ou se ela tem profundidade, com mistérios de Deus sendo revelados pelo profeta, a sua alma está alimentada. Quando eu era garotinho, eu li o livro de Tarzan e os macacos, e minha mãe tinha um tapete velho de pele, que era a senhora Walton. Ela tinha ganhado isso. E ela tinha esse tapete colocado diante do guarda-roupas, e eu cortei aquela coisa e fiz para mim uma roupa de Tarzan. E eu dormia numa árvore a semana toda. Que desejo de ser como Tarzan. Eu dormia numa árvore toda semana, eu queria ser o Tarzan. Olha só. Mas ele trocou, irmão Jairo. Ele disse, eu li o livro de Lone Star Ranger, e eu saía montado em um cabo de vassoura, como um cavalinho de pau, tentando ser esse Lone Star Ranger, ser um cavaleiro. E o profeta diz, não é mais do que o povo fará, é o que você lê, é o que você lê, é o que você lê, irmão. É a música que você ouve, é o que você lê, é a música que você ouve. Chega em um restaurante e aquele rock and roll, não é de se admirar que as pessoas estejam ficando loucas. Isto é o suficiente para deixar a raça humana louca. Mas aí ele diz assim, olha, eu estarei agradecido através de toda a eternidade naquele dia que li a respeito de Jesus. Ao Tarzan não fez mais efeito. Ao gibi não fez mais efeito. Aí as coisas que ele tinha lido sobre outras coisas não fez mais efeito. Ele disse assim, eu estaria agradecido quando eu li a respeito de Jesus. Aquilo me satisfez. Amém? Ele satisfez sua vida? Ele satisfez seu coração quando você leu e descobriu que você é tão pequeno e Ele é tão grande, mas que Ele te ama de uma maneira tão especial que não tem como compreender, que Ele vem morar dentro de você, te dá força para vencer. Aleluia! Eu li a respeito de Jesus e aquilo me satisfez. Eu desejo ser como Ele. E este é o meu desejo, ser capaz de virar outra face, ou andar a segunda milha e ser capaz de perdoar quando a disparidade estiver toda contra você. Isso é ser como Cristo. Isso é um exemplo a ser seguido. Não ter nada contra ninguém. Embora estejam te maltratando com razão, ou de uma forma errada pelo que você fez certo, mas continuar amando-os. Esta é a maneira que eu desejo ser. Você deseja ser assim? Sabia que Ele dá força? Ele é o nosso exemplo. Ele não pediria nada para nós que Ele não fosse capaz de nos dar força para sermos aquilo. Ele não colocaria um fardo sobre nós se nós não conseguíssemos carregar. Saiba que não é você que vai fazer isso, é aquele que está dentro de você te dando força. Veja, irmãos, vamos aqui mais um pouquinho, enquanto as irmãs vêm ali para nós cantarmos um hino. Mas continuar amando, esta é a maneira que eu desejo ser. Eu desejo ser esse tipo de pessoa. Eu desejo ser capaz de, quando eu for xingado, eu não vir xingar de volta. Este é o tipo de exemplo que Deus nos deu em Jesus Cristo. Devemos estar identificados com Ele. Sendo igual a Deus, não ter por usurpação. Ser igual a Deus, melhor dizendo. Mas aniquilou-se a si mesmo. E humilhou-se. E foi obediente. Até a morte.
Como se identifica com ele, irmão Brana? Você diria, irmão Brana, como... Agora, para conseguir, você tem que... Como, irmão Brana? Irmão Brana disse assim, para conseguir, você tem que se vestir como as estrelas de Hollywood, fazer estas outras coisas, para se identificar com Hollywood, com o mundo, para ser uma estrela de cinema, para ter para ser igual ao seu ídolo. Não é assim? Corta o cabelo igual ao ídolo. O mundo está cheio disso. Mas a igreja tem um que nós adoramos. Chama-se Senhor Jesus Cristo. Então, para ser uma estrela, para ser algo, você precisa se parecer com Hollywood. Mas como você se identifica com Jesus Cristo, primeiro você se arrepende do que você já fez. Amém? Você se arrepende do que você já fez. E então você se identifica com Ele aqui no tanque. Você que não é batizado ainda, corra para o tanque. Então você se identifica com Ele aqui no tanque, sem dúvida que muitos se identificarão com Ele em poucos minutos no tanque. Você se identifica com Ele no batismo. Pois se somos sepultados em Cristo, somos identificados em sua morte, sepultura e ressurreição. E é por isso que somos batizados. Nós descemos as águas, voltamos para testemunhar que cremos na morte, na sepultura e na ressurreição de Jesus Cristo, o que nós lemos ali. E se somos plantados em sua semelhança, em sua morte, Deus nos deu uma promessa, nós seremos como Ele é na ressurreição. Vale a pena? Se identifique com alguma rainha do cinema e veja onde você estará. Veja. Se identifique com algum cowboy ou algum adolescente e veja onde você estará. Mas eu te desafio, nesta manhã, se identifique com Jesus Cristo em sua morte e sua ressurreição e veja onde você estará na ressurreição. Pois se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Deus nos tem dado essa promessa. Todo o meu desejo é ser como Ele. Que Deus nos ajude. Ele, tome, ó Senhor, molde-me outra vez. E como o profeta que desceu até a casa do oleiro, quebra-me e molda-me outra vez. Eu quero ser como Cristo. Ele nos deu poder para isso. Mensagem véu adentro. Veja, pode seguir com esse solo tão gostoso, mas veja, faça disso a sua oração. Você que está nos acompanhando, você só será feliz e realizado quando você tiver Cristo como seu exemplo. Começando pelo seu batismo, seguindo a Cristo, portando-se como a Bíblia diz. Mas eu não posso, mas Ele aniquilou-se a si mesmo. Ele morreu e ressuscitou. E nós temos que morrer para nós mesmos, para as coisas do mundo, para andarmos com Cristo. Deixar a moda, deixar o mundanismo, deixar o velho eu, deixar o espírito de competição. Sermos agradecidos pela família que temos, pela casa que temos, seja ela mais simples que for. Agradecer pelo seu carro que Deus te deu, por sua bicicleta, pelo seu trabalho. Você tem o melhor pai que Deus tinha para você, você tem a melhor mãe. O mundo está nessa desgraça de filho não respeitar pai, não respeitar mãe, querem se equiparar com eles. Mas saiba que é mandamento de Deus honrar pai e mãe, para que seus dias sejam acrescentados. Deixe-o esconder em si mesmo. Deixe-me perder a mim mesmo e encontrar isto em Ti, Senhor. Que todo eu seja crucificado. Faça disso a sua oração. Todo eu seja crucificado. Deixe meus vizinhos fofocar que isto ou aquele outro se vá. Eu vou à igreja para uma coisa, e esta é permanecer ante a Tua presença. Eu já tenho me movido ali, Senhor, e nunca desejarei sair novamente. Confiarei em Tua palavra, o que Tu disseres.
Aí eu quero estar. Que caia o véu sobre mim, Senhor. Tão somente posso ver Jesus Cristo e viver e andar e morrer nele. Aí está você. No Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou ante os seus apóstolos, quando eles olharam para cima, eles só viram a Jesus sozinho. E eles disseram que eles viram a Jesus apenas ali de pé. Ó Deus, esconda-me naquele lugar, abriga-me naquele lugar, onde os véus cairão e nada verei, exceto Jesus. Ele mesmo. Eu não quero ouvir o fanático do mundo. Não me importa que tenham bombas atômicas, se tem um avião a jato, se os novos Chevrolets parecem melhores que os Buicks, isso não me importa. O que realmente importa é que eu estou caminhando e vivendo em Cristo diariamente, fora de mim mesmo. E os véus estão ali ao redor, e eu estou nele e ele em mim. Que rujam as tormentas, que rujam as tormentas. Minha âncora está segura dentro do véu. Não posso dizer-lhe porque há tantas tormentas sobre os mares neste dia, mas eu dou graças a Deus pela âncora que permanece imutável dentro do véu. Quando o barco parece naufragar e cada movimento leva até o fundo, assim mesmo minha âncora está ancorada no véu e eu estou ancorado no véu. Estamos vivendo um tempo de perplexidade, apavoro, e tantas coisas acontecendo. Você pergunta, eu não sei porquê. O profeta diz, eu também não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, a âncora está firme. Eu estou ancorado em Jesus. As tormentas da vida enfrentarei. Estou ancorado em Jesus, não temo nem as ondas, nem ao vento. Tenho-me ancorado em Jesus, porque Ele tem poder para salvar, e eu estou ancorado na rocha das eras. Deus nos ajude esta manhã a entrar nesta vida interior. Saia desse lugar onde você é cirandado por todo o vento doutrinário, ou por qualquer baixeza que surja. Não sabe você que a Bíblia diz que nos últimos dias viriam homens e seriam como anjos de luz? Como tomariam? E os demônios, os ministros, são anjos de luz. Não se dá conta você que Eva estava buscando nova luz quando o demônio lhe falou e causou toda a tumba, toda a instituição mental, cada fazenda de presídio penal, a insatisfação. Causou cada tumba, cada instituição, cada fazenda de presídio penal, causou cada morte, cada angústia, cada criança faminta, cada mãe moribunda. Ela estava buscando por algo novo. Ela estava procurando por algo novo que ela pudesse encontrar. Ó Deus, leve-me à glória de Shekinah. Leve-me contigo ao véu interior. Aí o profeta diz e você diz a mesma coisa. Eu estou satisfeito com Jesus. Ele diz no parágrafo 193. Eu estou satisfeito com Jesus. Senhor, permita-me desaparecer e encontrar isso em Ti. Entre o véu interior, onde todos esses alaridos do mundo ficam mudos, ficam sem som para mim. Eu estou satisfeito em Jesus. Eu estou satisfeito de ser o vosso pastor. Eu estou satisfeito com a minha esposa. Eu estou satisfeito com minha filha. Eu estou satisfeito com meus diáconos. Eu estou satisfeito com meus irmãos. Eu estou satisfeito com o irmão Natan. Eu estou satisfeito com o irmão Paulinho, com o irmão Oséias. Eu estou satisfeito com a irmã Noemi. Eu estou satisfeito com vocês. Eu estou satisfeito contigo, irmão Ezequiel. Eu estou satisfeito, irmã Suzy. Irmã Zilda, eu sou satisfeito. Satisfeito. Quando o mundo, as tormentas, acusações pesam nas costas. Você vê os espíritos aproximando das pessoas. Entra uma mensagem da irmã Zilda dizendo assim: Deus, obrigado pela vida do pastor Adilson. Isso é pouco? Isso é pouco? Eu estou satisfeito por cada um de vocês. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.
Se você está enfermo, levante a sua mão. Deus te cure nesta hora. Você precisa de libertação? Deus te encontre nesta hora. O que você precisa? Você está precisando de uma intervenção de Deus na área material? Deus te entregue. Você, o profeta diz, você está sem dinheiro para pagar seu aluguel, sendo herdeiro de tudo? Deus te abençoe e abra essa porta para você. Que Deus direcione seus negócios, que Deus prospere seu caminho, que Deus te ajude e te abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto o irmão Sabino passa aqui para orar, eu quero mandar uma saudação ao irmão Jair Cardoso, nosso companheiro, está sempre na conexão. Deus te abençoe, irmão Jair, o senhor é um dos tais. Gilvane Brito, Deus abençoe, meu Gilvane, saudade do irmão. Gisela Flávia, Deus abençoe. Alcenir Vaz, Deus abençoe. Irmão Gabriel Duarte, Deus abençoe. Roseli Blum, Deus abençoe. Jerusa Monteiro, Deus abençoe. E a irmã Veridiana dos Santos, Deus abençoe a todos que estão na conexão e os que não se identificam também, sejam abençoados. Eu tenho conversado com muitas pessoas que dizem, eu te escuto, eu ouço e escuto. Então Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Enquanto, deixa o irmão Sabino fazer oração para nós encerrarmos. Vamos, Sabino. Senhor nosso Deus, graças a Ti, Pai, para o Senhor nos reunir mais uma vez nesse banquete espiritual. O Senhor nos tem agraciado, Deus, com a Tua palavra. O Senhor nos tem fortalecido na fé. O Senhor nos tem dado graça, Deus, para desfrutar de mais essa bênção, Senhor Deus. Nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos tem separado do mundo, assim como o óleo se separa da água. Ó Deus, o óleo não se mistura com a água, Pai. O óleo representa Teu Santo Espírito, Pai. A água representa o mundo, Senhor. Mas o Senhor nos tem separado, Deus. Ó grande Deus, que o Senhor continue nos ajudando, Pai, nos dando graça a cada dia, Pai, para que possamos estar na Tua presença, Senhor, fazendo a Tua vontade, ó Deus. Obrigado, meu Deus, pelo ministério que o Senhor tem enviado para nós. O Senhor tem revelado toda a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que Teu Santo Espírito habite em nossos corações, nos guiando, ó Deus, pelo caminho, pelas veredas que o Senhor nos propôs, Pai. Que o Senhor nos dê graça, Pai, para que chegarmos ao fim da nossa jornada debaixo dessa tão grande salvação, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.